Bom dia. Bom dia. Steve Goblet, um dos advogados do Tanner. Não sei se já nos vimos. Mas preciso deixar claro, hoje vamos te chamar de Gary. Sim. Ah, e você foi intimado para estar aqui? Sim. E isso foi por... Sim. Como você conhece Tanner Horner? Ele fez parte da nossa igreja há alguns anos. Qual seu papel na igreja? Eu sou o pastor principal. Você lembra mais ou menos quantos anos ele tinha quando começou a frequentar? Eu não me lembro exatamente a idade, não. Ok. O que você achava de Tanner quando ele ia à igreja? Ele era como qualquer outra criança. Eu via ele andando pelos corredores. Ele fazia parte do nosso grupo, acho que entrou no Ministério de Jovens desde o início, talvez nos anos finais do ensino fundamental, mas não tenho certeza. Então, sabe, ele era um garoto como qualquer outro. Nós sabíamos que, sabe, ele tinha algum grau de autismo, então houve momentos em que lidamos com isso. Mas no que diz respeito a ser, ele era querido por nossa família da igreja e por nosso povo. Então eu presumo que ele não era, ou você me diria, ele causava transtorno ou algo assim? É isso que você está dizendo? Não, ele não causava transtorno. Havia momentos em que algo acontecia que era fora do comum para ele, e ele ficava chateado, mas não descontava nos outros. Ele descontava em si mesmo. Ele se batia, sabe, apenas. Isso era meio que o que ele fazia. Como pastor, você conseguia conversar individualmente com Tanner? Sim, sempre que você vê um garoto, especialmente quando ele entrou no ensino médio, que meio que se torna um solitário, como pastor, até mesmo como homem, você quer tentar ajudar alguém assim. Então nós conversávamos e tentávamos apenas tentar aconselhá-lo e dar alguma orientação e direção, entender em que ponto ele estava. E ele participava da igreja? Sim. Vocês tinham programas nos quais ele poderia se envolver? E quais seriam? Então, na época, no nosso Ministério de Jovens, nós tínhamos o que era chamado Fine Arts. É um grande tipo de competição para adolescentes de todas as idades de todos os Estados Unidos. E nós tínhamos um grupo de percussão que usava tambores e diferentes tipos de equipamentos. E então vencemos o estadual e ganhamos o nacional. E Tanner, você sabe, Tanner era meio solitário, tentando encontrar seu lugar, sendo um pouco sem jeito às vezes. Acho que ele não sabia onde se encaixar. Mas quando ele entrou naquele time porque ele teve que fazer teste para entrar, não era só chegar e participar. Ele conseguiu. E acho que isso lhe deu senso de pertencimento. E então, os alunos veteranos ao redor dele eram cristãos fervorosos, já o conheciam e sabiam como trabalhar com ele. E então, sim, ele se tornou parte daquele time. Então isso envolvia música? Sim, era música, sim. E Tanner demonstrou alguma inclinação para a música? Sim, Tanner adorava música. Agora, houve algum momento nessas competições em que algo deu errado e deixou Tanner um pouco nervoso? Sim, então nós vencemos o estadual e chegamos à competição nacional. Essas competições reúnem de 12 a 15 mil estudantes. Nem todos estão competindo, mas é um grupo grande, variando desde solos vocais. Quero dizer, vários, mas para o nosso time, eles tinham praticado e era hora de entrar. Nós entramos. E eu não lembro se ele esqueceu a baqueta ou se a baqueta quebrou. Eu não lembro. Você quebrou. Ele quebrou a baqueta dele. Então a apresentação tinha começado. Ter esses jurados sentados à sua frente é bem intimidador. Eles estavam preparados, mas o baqueta dele quebrou. E quando isso aconteceu, ele entrou em pânico. Acho que muito disso se deve um pouco ao autismo dele, mas também ao fato de decepcionar o time.
Mas os veteranos ao redor dele, eu acho, jogaram uma baqueta para ele. E então um deles usou a mão, então eles conseguiram terminar a apresentação. Por algum motivo isso impactou Tanner. E assim que acabou, ele saiu correndo da sala. E dava para ver que ele estava chateado e com raiva, mas não foi violento. Só estava muito chateado consigo mesmo. Isso poderia ter acontecido com qualquer um, né? É. Quando você está em uma competição de alta pressão assim e já ganhou o nacional antes, a pressão pode afetar qualquer um. Agora bem, quero dizer, em termos de tipo o bastão quebrar no palco, Ele não controla isso, certo? e ele não via dessa forma. Não, não. Para ele era. Já que isso não fazia parte da rotina normal dele, ou seja, ele não sabia lidar com isso. Agora, você falou que esse time era meio competitivo, você tinha que fazer teste para entrar, exigia muito treino, Sim, senhor, muito treino. então eles estavam lá mais ou menos com que frequência durante a semana, sabe? Dependia de quão intensa era a competição e também do grupo. Mas naquele ano em particular, tínhamos alguns percussionistas e músicos muito talentosos. Acredito que eles treinavam 2 ou 3 vezes por semana. Isso provavelmente seria a média. Há quanto tempo você está na sua igreja? 29 anos. Lembra quem foi à igreja com Tanner? Foram Bill e Jackie Harbison, E quem eram eles? os avós dele. Você sabe quem criava Tanner quando ele frequentava a sua igreja? Bill e Jackie, sim. E quais eram suas impressões sobre eles? Bill e Jackie eram muito boas pessoas. Quando eles frequentavam nossa igreja, sim, eles eram pessoas muito boas. Nós? Sim, eles eram muito conectados com nossa família da igreja, amados pela nossa família da igreja e apenas pessoas boas e de caráter. Pelo que você sabe, você sabia porque eles estavam criando ele? Sim, a mãe do Tanner era praticamente ausente. Ela entrava e saía da vida dele, usava muitas drogas e acho que ela já tinha estado na prisão ou na cadeia algumas vezes. Então, eu não tive muito contato com a Melissa, mas estava ciente do histórico dela, sim. Mas você chegou a conhecê-la em algum momento? Sim. Ela não frequentava regularmente como Tanner? Não. Se ela estivesse fora da cadeia, ou por acaso estivesse em casa, talvez aparecesse na Páscoa ou algo assim, mas não havia frequência regular e nenhuma conexão de fato. O irmão do Tanner também ia? Sim. E então você se lembra dele? Sim, vagamente. Não o conhecia muito bem, mas sim. Houve algum momento em que a postura do Bill diante da igreja mudou? Sim, então o Bill era, até aquele momento, ele era muito amoroso. A gente ria, quero dizer, ele era realmente um cara muito legal. O serviço de saúde dos veteranos mudou a medicação dele e ele se tornou uma pessoa diferente. Dava para perceber. Ele ficou irritado, agitado quando ia para a igreja. Simplesmente não era mais o mesmo Bill. Tentei conversar com ele. Ele não queria conversar. E então ele simplesmente se comportava de um jeito que não era normal. Houve algum incidente específico que meio que acabou com esse relacionamento? Sim, então tentamos conversar com ele, mas aconteceu que ele começou a levar uma bolsa para a igreja. Ele carregava uma bolsa. Em algum momento você precisa descobrir o que há na bolsa. Então, nosso conselho, naquela época, nossa equipe de segurança era um pouco diferente e agora eles são muito mais rigorosos, mas eles finalmente tiveram que conversar com Bill. E o saco tinha facas e outras coisas dentro. E para ele, não sei porquê, ele achava que era normal. Então, quando disseram para ele que não podia mais levar essas coisas para a igreja, ele já estava chateado, mas isso meio que fez ele perder o controle.
Jack parou de frequentar quando Bill parou? Olha, eu não sei responder isso. Certo. Deixa eu colocar de outra forma. Você teve alguma interação com Jack depois que o Bill Buck parou de frequentar? Sim, a Jack entrou em contato logo depois disso e ela percebeu que tinha algo errado com o Bill. Não me lembro quanto tempo ela continuou participando depois. Mas a gente conversava tentando ajudar ela a lidar com o Bill, assim como Tanner e o irmão dele. Você disse que estávamos falando da época do ensino fundamental e médio do Tanner, certo? Sim. Quando foi a última vez que você teve contato com o Tanner? Meu último contato foi depois do incidente com o qual estamos lidando agora, mas quando ele entrou no ensino médio e ele pôde dirigir sozinho, ele não vinha o tempo todo. Ele já tinha a própria vida e estava seguindo o próprio rumo, mas ainda aparecia de vez em quando. Acho que depois da formatura ou logo antes da formatura, nós damos uma Bíblia para cada formando. E ele estava lá no dia em que entregamos a Bíblia dele. E esse foi um grande momento. Então, acho que como pastor, esse provavelmente foi um dos meus últimos encontros com ele de que me lembro. Você disse que encontrou com ele após o incidente. Sim, senhor. Foi ele quem iniciou isso? Foi você ou como isso aconteceu? Acredito que foi ele quem iniciou. Então recebi uma ligação dizendo que ele queria conversar comigo. E então, você sabe, como pastor, nem sempre fazemos as coisas fáceis, fazemos o que somos chamados a fazer. Então, me encontrei com ele e só queria ter certeza de que ele estava bem e queria ter certeza de que ele entendia, sabe, realmente o que tinha acontecido. Por causa do autismo dele, e eu não sei em que parte do espectro ele estava, mas às vezes era preciso ajudá-lo a ligar os pontos. Então eu senti que, tudo bem, em primeiro lugar eu precisava ir orar com ele. E, em segundo lugar, eu queria ter certeza de que ele entendia completamente o que tinha acontecido. Então nós fomos e tivemos uma boa conversa, eu acho. E conversamos sobre a realidade de que, sabe, quanto a vida física dele nunca mais seria a mesma. E então, a única maneira de ele superar isso era se a vida espiritual dele, se ele sabe, realmente entregasse sua vida a Deus, pois precisaria da força divina para superar os desafios. Mas a vida dele nunca mais seria a mesma fisicamente, mas espiritualmente, eu queria ter certeza de que o coração dele, a alma dele, fossem cuidados. Você disse que pôde orar com ele? Conversei com ele e oramos juntos a oração do pecador. E então eu acredito que ele pediu uma Bíblia específica. Eu não me lembro se essa Bíblia realmente foi entregue. Não me lembro, acho que sim, mas não consigo recordar. E já faz um tempinho. Foi quando entramos. Eu vou passar. Contra-interrogatório. Senhor, quero conversar com você só um pouco sobre algumas coisas. O senhor testemunhou inicialmente que o senhor Horner pôde participar desse grupo de jovens? Sim. E ele pôde ir aos treinos várias vezes por semana? Sim. Conseguiu atuar no grupo para atingir um objetivo comum? Sim. E, na verdade, foi bem o suficiente para que eles conseguissem uma boa colocação e se saíssem bem em um grande palco? Sim, senhor. E quanto tempo leva para fazer isso? É um processo de alguns anos que você precisa treinar junto, você tem que trabalhar com todos esses. Bem, todo ano há uma competição. A cada 2 anos é nacional.
É nacional todo ano, mas a cada 2 anos é realmente grande, porque é uma convenção onde todos os pastores dos Estados Unidos, assim como grupos de jovens de todo o país, se reúnem, certo? Então, a cada ano, o time seria diferente de acordo com quem se formava e entrava. Eu não me lembro por quantos anos Tanner esteve no time, mas sim, dentro dessa estrutura, ele conseguiu atuar dentro dessa dinâmica de equipe, certo? Ser capaz de ir aos treinos e trabalhar com outras pessoas, sim. Aceitar críticas sobre se ele está fazendo certo ou não, sim. Ele conseguiu fazer isso durante todo o tempo que você se lembra. Sim, se tivesse ocorrido algum incidente que considerássemos inseguro, então Tanner nunca teria sido autorizado a ir. Certo. E você não achava isso? Não. Parece que vocês na igreja estavam prontos, capazes e dispostos a oferecer ao Tanner e à família dele todo o apoio que precisassem. Fizemos o melhor para ajudar Bill e Jack. Criando o neto deles, né? Sim, E eu vou especular um pouco aqui, mas provavelmente esse não é o único neto que você viu recentemente sendo criado pelos avós. infelizmente isso acontece com frequência. É uma pena, mas você está nos dizendo hoje que ele realmente tinha essa rede de apoio com os avós. Sim, Bill e Jack, sim. Ele também tinha essa rede de apoio na comunidade da igreja. Sim. Agora, você falou um pouco sobre a última vez que viu o réu general, certo? Sim. Você se lembra que dia foi isso? Não, senhor, eu não me lembro do dia. E você disse que conversou com ele e acho que você disse que queria entender o que tinha acontecido. Não, só queria garantir que ele entendesse a gravidade do ocorrido. Bem, deixa eu perguntar. O que ele falou que aconteceu nesse caso? Senhor, eu não consigo me lembrar. Eu sinceramente não me lembro. Você não lembra dele ter contado o que ele fez com Athena Strand? Não, senhor. Você perguntou para ele? Não perguntei isso especificamente. Eu só sabia o que aconteceu. Só quero ter certeza de que ele entendeu o que aconteceu. Posso perguntar algo? Você disse que sabia o que ocorreu. Sim. O que você sabia que aconteceu? Tudo o que eu sabia naquela época era o que tinha sido divulgado e que ele trabalhava, acho que, como motorista da FedEx e tinha atropelado Athena, entrou em pânico e fez o que fez. Isso era tudo o que eu sabia. E foi isso que você discutiu com ele sobre o que você sabia que tinha acontecido. Sim. Desculpe, eu não sei se entramos em detalhes. De verdade, não sei. Eu só queria que ele entendesse a gravidade. Tipo, olha, Tanner, isso é... Sabe, isso é real e isso não vai desaparecer. E eu queria que ele entendesse isso. Agora você sabe que isso não aconteceu? Sim, senhor. Agora você sabe que é algo bem diferente disso. Sim, eu não acompanhei o caso. Quando você falou com ele da última vez, conhecia apenas a versão inicial e era sobre isso que ia falar. Sim. Mas ele não te contou a verdade sobre o que aconteceu. Não, senhor, eu não sei. Acho que não discutimos os detalhes. De novo, meu objetivo era apenas... Queria olhar nos olhos dele e perguntar: você entende a gravidade? Você entende completamente o que fez, mas nós não falamos sobre os detalhes, pelo que me lembro. Com base na versão dele, Sim, ele sabia o que tinha feito. sim, Agora você sabe que não é verdade. sim, senhor. Então ele mentiu para você? Sim, senhor. É nisso que eu concordo.
Agora, naquela época, você sabia que Tanner tinha cometido aquele assassinato. Sim, Então, sua conversa foi baseada naquela pressão. sim. Você disse que discutiu ou não os detalhes. Eu não acredito que discutimos detalhes. Não discutimos. Meu objetivo era só, Tanner, você entende a gravidade? Você entende o que aconteceu e que isso vai mudar sua vida e você não pode voltar atrás? E então eu acredito que essa foi a nossa conversa. E isso surgiu da ideia de que isso é horrível. Yes. And, Assassinato. Sim, ele estava ciente. Eu sabia, então, novamente, não acho que os detalhes eram o objetivo. Era só fazer com que ele ficasse ciente de que isso mudaria a vida dele e que essas consequências não iam desaparecer. E você ainda aconselha ele? Sim. E você ainda rezava com ele? Sim. E você ainda ajudou ele a conseguir a Bíblia? Sim. Foi isso que eu mostrei, senhor. Senhor presidente, nada mais a acrescentar. Este depoente pode ser finalmente dispensado? Sim, senhor. Obrigado. Obrigado, senhor.